Gente, é isso mesmo. A Caixa Econômica Federal vai lançar uma casa de apostas oficial. E o nome disso é óbvio, né? É ironia, porque até a Damares, achou uma má ideia. Mega Sena de lado e o governo decidido apostar no vício. Vamos entender mais desse assunto agora no Plantão do Meteoro? Bora lá. Eu nem vou me alongar muito, porque eu quero saber da informação e da opinião da Bru, que tá chegando aqui, ó. Bruna Bufara, ela tá no @Brufara pra você seguir a Bru em todas as redes sociais. Se quiser me seguir aqui também no @lu.junior, também no Instagram, Threads e muito mais. Vamos lá, Bru. Bora lá ficar puto, porque honestamente isso aí começou a rolar no dia 22 de outubro pela Pop Time, o que, parabéns para a internet, que já sabe que talvez não seja uma fonte confiável. E quando a Nath Finanças retweetou com "olha, sinceramente chega", todo mundo tava comentando: "Pô, Nath, mas nem tem fonte na matéria, não vamos sair confiando assim". Tava todo mundo falando: "Pô, Nath Finanças, esperava mais de tu, né?". Mas o que ninguém esperava, de verdade, é que, de fato, a Bet da Caixa vai estrear em novembro. E que essa informação veio do Carlos Antônio Vieira Fernandes, presidente da Caixa. E assim, vocês têm que estar de sacanagem. Não é possível. Não é possível. Olha só, gente. O presidente da Caixa disse numa entrevista pro Money Times que a Bet vai entrar em operação até o fim de novembro. Tá? Segundo ele, a instituição quer arrecadar entre 2 bilhões e 2 bilhões e meio de reais no ano que vem com a nova operação, no momento de queda nas receitas das loterias tradicionais. Aí ele fala ali, né? Ai, a Caixa tem sentido na pele o fenômeno visto na população brasileira nos últimos anos, o boom das apostas online. A receita do Banco Público com loterias somou 5 bilhões, uma queda de 29%. Embora ele não culpou as bets, Vieira destacou que a arrecadação com loteria somou 27 bilhões em 2024 e deve encerrar 2025 em patamar inferior. Aí ele diz: "Nosso objetivo é que a Bet esteja no ar até o final de novembro. Este ano, os números acumulados com as loterias foram menores. Isso infere nos resultados." Olha lá, gente, empresas de jogos online faturaram cerca de 17 bilhões de reais nos primeiros 6 meses desse ano, segundo dados da Secretaria de Prêmios e Apostas, do Ministério da Fazenda. A cifra representa total apostado menos os prêmios pagos, ou seja, gasto efetivo dos apostadores no período. De acordo com o governo, a média por apostador ativo foi de aproximadamente R$ 983 no semestre ou R$ 164 por mês. Um pouco mais de 10% do salário mínimo vigente. Os números divulgados incluem as 78 empresas autorizadas, tá? Autorizadas, gente, a operar no Brasil, somando 182 bets. A diferença entre loteria tradicional e aposta se reflete na tributação. Receita Federal arrecadou 4,73 bilhões em impostos sobre as jogatinas nos 7 primeiros meses desse ano. Desse total, 2,1 bilhões saíram das loterias, enquanto 2,6 bilhões foram provenientes da taxação das bets. Gente, vocês me perdoem. Esse dinheiro que você joga dentro da bet, ele vai embora do país. Ele não tá aqui para nada, ele não faz nada. Isso é dinheiro que tá indo embora do nosso país, que tá alimentando as pessoas de jogarem sem motivo algum. 10% do salário mínimo, Lúcio. É inacreditável. E aí, o que o governo federal vai fazer, gente? Vai institucionalizar a bet, então? Gente, ao invés de pensar em formas das pessoas pararem de jogar, fazer campanha de conscientização, gente, criar limite de aposta diário, gente, proíbe de uma vez de novo, vê que deu ruim, cara, deu ruim, não tá funcionando, vamos ter que proibir, não tá legal, vai ter que voltar atrás. Gente, tem 1001 outras maneiras de você fazer isso sem ser o governo federal ter a própria bet. Cara, desde tem que concordar com a Nath Finanças. A Nath Finanças, daí, depois do tweet dela, ela postou um vídeo, em que no vídeo dela ela trata justamente de que o pior problema disso é a normalização das bets. É a normalização das apostas online. Federal vai lançar uma bet e pretende arrecadar mais de 2 bilhões de reais.
que isso tem a ver com a minha vida financeira, Nath? Vocês sabem que aqui eu falo de educação financeira, de finanças reais para pessoas reais, e eu preciso dizer o quanto eu sou contra esse tipo de normalização de bets, de apostas online no nosso país. Porque quando a gente normaliza isso, a gente está abrindo aval, e está tendo aval, na verdade, não só de arrecadação em dinheiro, mas de saúde pública. É como se o SUS e o Ministério da Saúde falasse que o cigarro é prejudicial, mas está oferecendo cigarro para as pessoas. Sabe? Não existe isso. Então vocês sabem que eu sou totalmente contra. Quando a gente normaliza instituições, principalmente de renome, como é a Caixa Econômica Federal, realizar esse tipo de, não só de iniciativa, mas de projeto, de empresa, a gente está normalizando que a Bet, então, é tranquila. Então tá tudo bem então apostar. Para que ter, então, publicidades rigorosas, de ter um controle maior, se até a Caixa Econômica Federal está fazendo e criando esse tipo de bet? Não normalizem, gente. Não normalizem esse tipo de coisa. É totalmente prejudicial e é triste observar, assim, principalmente eu, que crio conteúdo, que recusei milhões e milhões de reais por bets, ver empresas grandes normalizando esse tipo de coisa e não proibindo, porque eu sou totalmente contra, vocês sabem bem. Triste. Gente, Vocês estão sabendo. e é isso, é uma quantidade absurda de dinheiro, é uma quantidade astronômica de dinheiro que as bets têm. E aí a gente tem que se obrigar, Lúcio, ainda a concordar com o Damares Alves, que vai lá no Senado e critica a Caixa Econômica. E aí o que a gente tem que fazer? Concordar? Vai fazer o quê? Gente, sério, olha lá a frase da Damares. A decisão da Caixa Econômica Federal de criar sua própria plataforma de aposta online, uma Bet, representa um dos maiores retrocessos morais e sociais da história do país. Trata-se de um movimento contraditório, perigoso, profundamente irresponsável, vindo justamente de uma instituição pública que nasceu para promover desenvolvimento social, habitação popular e inclusão financeira, não para explorar o vício e a vulnerabilidade econômica da população mais pobre. A gente tem que concordar com a fala da Damares. O mesmo governo que dizia querer controlar o dano, agora decide que ele próprio será agente da exploração, transformando um banco público símbolo de confiança nacional em casa de aposta oficial. É preciso dizer com todas as letras, é tragédia anunciada. Aquelas pessoas que não acreditavam em bet, que tinham medo porque o tigrinho faz mal, agora vão acreditar, porque isso vai estar dentro de uma instituição que é séria. Pegaram a Bet, que a gente está mostrando que faz mal à saúde, que faz mal à economia, que destrói famílias, para colocar na Caixa, porque a Caixa tem uma boa imagem. Gente, a gente tem que concordar com a Damares Alves. Que o que está sendo feito é absurdo. A loteria tá. A Mega Sena está perdendo espaço, as lotéricas estão tendo menos arrecadação. Mas assim, gente, é motivo para você registrar 3 marcas? Bet Caixa, Mega Bet e XBet Caixa? Cara, não dá. Não dá. Ó, gente, vocês terem uma ideia do quanto que despencou aí, ó. Loteria despenca após bets, receita com benefícios dispara. O faturamento com serviços lotéricos cai 16% em um ano. A Caixa Econômica Federal sentiu 2 grandes fenômenos. De um lado, o boom das apostas esportivas fez despencar interesse nas loterias. Ao mesmo tempo, o maior alcance dos programas sociais fez disparar a receita do banco que paga os benefícios. Então, gente, as pessoas estão realmente jogando menos na Mega Sena, na Loto Fácil, na Loteria Federal. Estão jogando mais em bet. E aí a solução, Lúcio, é abrir o quê? Bet Caixa? Cara, inacreditável. Eu vou tentar dividir alguns comentários aqui, Bro. Começando pela Damares, que eu sei que a fala dela é extremamente oportunista, porque o governo que ela participou, inclusive, não só não fez nada em relação às bets, como simplesmente deixou também o bonde passar. Né? E não regularizou nada. Nada, Não foi regularizado absolutamente nada. Foi simplesmente vai permitir aposta, ponto, fim, acabou. Sem nenhum detalhe. Então a gente sabe que a fala da Damares é puramente oportunista. Ela não tem nada contra isso, não. É só oportunismo mesmo. E pra agradar também o discurso da família, né? Ai, a destruição da família, o discurso evangélico. Exatamente. Sendo que os evangélicos hoje representam uma boa fatia de quem aposta também. Isso não sou eu que estou falando, são pesquisas, tá? Outro ponto, e aí eu vou fazer um advogado diabo, mas eu vou justificar em seguinte, tá?
olhando com o olhar do presidente da Caixa, ele está pensando assim, pô, esse negócio está rolando, está acontecendo, o Mega Sena está perdendo, eu preciso de um jeito de faturar mais. O que eu vou fazer? Então vou criar a Bet da Caixa, já que está liberado, já que o próprio governo federal não criou mecanismos para suprimir ou proibir o avanço das bets no Brasil, pelo contrário, até teve projetos aí para legalizar alguma coisa. Então, por que não? Eu tenho minhas metas, eu preciso bater essas metas. Esse é o pensamento do presidente da Caixa. Isso quer dizer que está certo? Não. E aí que eu trago esse ponto, né? Se não está certo isso, a minha interpretação, Bruna, pessoal, é de que o governo está simplesmente admitindo, se não pode vencê-los, junte-se a eles. Porque teve CPI das bets, não foi para frente, não ia mesmo, aquela CPI foi uma palhaçada. Aí o governo nunca fez nada muito efetivo em relação às bets. Quando fez, foi só para evitar que utilizasse Bolsa Família para apostar em bets. Mas será que na Caixa Federal vai poder? E aí, um último ponto que eu queria trazer é que, infelizmente, a nossa crítica nem pode ainda ser para dizer que o cara que está lá em relação ao presidente da Caixa Econômica Federal é um cara de extrema-direita, é um cara que não é do nosso campo. Ele, de fato, não acredito que ele seja de esquerda, tá? Mas ele já esteve, aqui eu até trago uma reportagem da CNN, já esteve, inclusive, no primeiro mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele assumiu a Secretaria Executiva do Ministério da Cidade. Ele é um servidor de carreira, né, que assumiu agora a presidência da Caixa. Mas ele também, né, já exerceu cargos aí de segundo escalão nos governos petistas, sempre com o aval do Partido Progressista, o PP. Então não é um cara de esquerda? Não é. Mas também é um cara que sempre esteve envolvido, o cara do centrão ali, né, que sempre esteve envolvido ali nas coisas, sempre envolvido no governo daqui, governo de lá. E aí fica cada vez mais inacreditável, porque a gente nem pode falar assim, não, é um cara da direita infiltrado que só quer saber, porque isso existe, né? A gente tem União Brasil, que era base do governo, né? A gente tinha outros partidos de centrão, até de direita, que eram base do governo, e que indicam cargos. Então a gente podia pensar, não, talvez tenha sido um cargo indicado aí por um desses partidos. Não, é um cara que já esteve aí em outros governos de esquerda também. Então é extremamente complicado. Eu espero de verdade que isso não vá para frente. Que tenha uma intervenção do presidente ou mesmo do nosso campo para falar, não, aí não, pode parar. Né? Eu entendo 100% o seu discurso, assim, Lúcio, também, porque eu entendo que seria um caminho viável para o governo, um caminho viável para uma instituição do nível da Caixa, criar uma bet para a Caixa Econômica no caso das apostas serem proibidas no Brasil. Então, em um cenário onde não há apostas no Brasil e existe uma pressão popular para criar e aprovar apostas, então a Caixa Econômica Federal cria uma casa de apostas, cria isso com várias regras, limitando o nível de aposta, limitando o nível a partir de, sei lá, gente, você pode fazer um limite de crédito, você pode fazer uma análise de crédito do usuário e limitar o quanto ele pode apostar na análise de crédito que ele tem. Tentar fazer de uma forma responsável. Você poderia fazer isso num cenário em que as apostas não existem no país, mas hoje que as apostas existem, que a gente tem um sério problema de lavagem de dinheiro em casa de aposta, a gente tem um sério problema de apostas não regularizadas, a gente tem um sério problema de apostas em um geral, e a Caixa Econômica ir lá e endossar a notícia... E vamos combinar, né, Bru? A gente está falando aí sobre um possível ganho de valores para o caixa do governo em relação a isso, para o caixa da Caixa, inclusive. Mas a gente tem que lembrar que o vício em bets já teve gente tendo que vender tudo para pagar vício em bet, já teve gente parando de fazer universidade porque não conseguia pagar, já teve gente se divorciando, terminando o casamento, já teve gente, infelizmente, tirando a própria vida. Então já teve gente doente. Então a gente está falando de um dinheiro que vai para a Caixa, mas que pode onerar, inclusive, outras partes do governo, como, por exemplo, o SUS mesmo. A gente falou do SUS aqui. A pessoa que é doente em relação a vício...
É como se o SUS desse vape. É. É como se o SUS falasse, então agora a gente vai dar vape. Pega o vape aqui do SUS. Exato. Me parece, se isso for pra frente, uma assumindo a derrota. É o governo assumindo a derrota em relação a isso, então dane-se. Então vamos ter uma bet institucional. Vou fazer jumpscare. Olha a Sofia aí, diga. Vamos lá. Eu gostei disso que a Bruna falou, que é como se o governo estivesse dando vape, porque eu diria que é pior. Porque existem, quando a gente está falando de casos de dependência, situações em que o governo poderia contribuir com algo que cause, sim, dependência, só que como uma forma de redução de danos. E o que o governo está fazendo com isso é exatamente o contrário. A loteria seria a redução de danos, sabe? A Mega Sena seria a redução de danos, no caso. O jogo do bicho. Exato. E o que eles fazem é exatamente o contrário. É como se você pegar... se a pessoa tivesse, sei lá, viciada em maconha e fosse lá o governo e desse crack. É isso que o governo está fazendo. Então, é exatamente o contrário. Porque, desculpa, não tem outra solução que não seja a proibição das bets. Mas Sofia, proibição não funciona. Calma lá. Eu concordo que proibição, em geral, não funciona, porque daí o que você acaba gerando é um mercado ilegal. A questão é que, mesmo que a proibição em si não funcione, você pode usar medidas que limitem o acesso e com isso fazer uma redução. E o Brasil é especialista nisso. O Brasil fez isso com o cigarro. A gente já teve, na década de 80, momentos que 1/3 da população brasileira era dependente de cigarro. Hoje, menos de 10% é dependente de cigarro. Proibiu o cigarro? Não, mas criou-se uma série de medidas de proibir propaganda, de dificultar o acesso, de colocar aviso nas carteiras, etc. Fumar em local fechado. Proibição de formar em local fechado, perfeito. Tudo isso para você conseguir fazer essa redução. E a gente poderia, não está fazendo, mas poderia fazer algo semelhante com álcool, que tem vários países que proíbem de usar álcool em local público, que só pode comprar álcool em lojas próprias, que a gente tem que aprender com esses lugares. Com a questão de jogos de azar, eu concordo. Você proibir todo e qualquer jogo de azar só vai financiar o jogo ilegal. Agora, você poderia, por exemplo, proibir jogo de azar que tenha a remuneração imediata, como é o caso das bets, e deixar apenas aquele que você tem uma larga distância entre a aposta e a recompensa, que isso daí vai viciar muito menos, que é o caso da loteria. Você poderia proibir de ter isso no celular, você tem que ir na loja física fazer a aposta. Tem várias coisas que você poderia fazer, e daí a Caixa Econômica está na posição perfeita para fazer esse papel, porque é a loteria da Caixa. Agora eles fazem exatamente o contrário. Olha, a loteria está perdendo espaço. O que a gente faz? A gente proíbe as bets e deixa a loteria como alternativa para essas pessoas que estão dependentes? Não, vai lá e cria a própria bet. É ridículo. Perfeito. Qual é a sua opinião? Você que está nos assistindo, qual é a sua opinião? Deixa aqui embaixo, comenta. A gente sabe que é um tema complicado, especialmente porque, sim, a gente está criticando uma ação governamental. E tá tudo bem, a gente vai criticar se a gente achar que faz sentido. A gente fica por aqui, né, gente? Um grande abraço, até a próxima.